Sejam bem aceitas as palavras de minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falar sobre a oração do Pai Nosso pode parecer uma tarefa fácil. E, na verdade, falar sobre a oração do Pai Nosso é fácil mesmo. Existem centenas de recursos homiléticos. Recursos homiléticos são aquelas colinhas que existem na internet para você preparar seu sermão, né? Só aí mostrando para vocês que existe em tudo quanto é lugar, né? Até para você fazer trabalho de casa, até fazer o sermão também tem, né? Claro que mais do que uma colinha são realmente reflexões feitas por teólogos interessantes e que podem servir de base para a gente preparar muitas reflexões. Não falta sobre a oração do Pai Nosso. E eu achei assim muito engraçado, teve uma época, eu acho que foi há 2 ou 3 anos atrás, que ficou circulando assim uma coisa, a verdadeira oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso em aramaico. Então, cada pessoa assim parecia querer ter redescoberto um sentido místico que só um grupinho de pessoas iluminadas descobriu e que resolveu contar para todo mundo. Todas as vezes que eu vejo isso, eu coloco meu pezinho atrás. Nossa, só vocês descobriram isso, vocês são inteligentes, hein? Tudo quando é religião, quando começa com exclusivismos, eu torço meu nariz. Mas tudo bem. Esta é, sem sombra de dúvida, a oração central do cristianismo, né? Acho que é a única que, com pequenas variações, é feita em todos os grupos que são considerados cristãos, desde quáqueros à Igreja Ortodoxa Russa. Todo mundo reza o Pai Nosso de alguma forma, né? Então, falar sobre o Pai Nosso não é difícil. O desafio é traduzir toda a intenção desta oração em nossa vida prática. Quando eu falo em intenção da oração, eu estou falando de uma coisa que eu acho muito importante. Menos eu considero, que é o que te fez rezar. Sabe? Quando a gente fala assim, vamos apresentar as nossas intenções, significa assim, o que é que nos está levando-nos a falar com Deus, né? Então, como é que a gente vai conseguir traduzir a intenção da oração do Pai Nosso na nossa vida prática? E muitas vezes, isso já não quero caminhar muito por isso hoje, quantas vezes rezamos o Pai Nosso para uma finalidade na qual não existe, ele não está exatamente, digamos assim, direcionado, sabe? A pessoa vai rezar um Pai Nosso para fazer uma coisa que não necessariamente tem a ver com o Pai Nosso. Como se o Pai Nosso fosse uma oração que pudesse substituir todo e qualquer outro tipo de oração. Isso já é superstição. Entenda o que você diz, entenda a sua fé. Não seja uma pessoa que qualquer pessoa na rua vai poder entregar um folhetinho e passar a perna em você. Bom, vamos lá então, vamos tentar entender então essa intenção. Santificar, né, o nome de Deus. Bom, vamos lá. Quando o nome do Senhor é santificado, não é isso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, o vosso, depende da tradição. Da nossa tradição, o teu nome, né? Seja feita tua vontade,
assim na terra como no céu. Quando o nome do Senhor é santificado, o reino de Deus chega. E a vontade de Deus finalmente é manifestada, tanto na terra quanto no céu. O segredo está na santificação do nome de Deus, e o segredo está em entender o que é santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus não é dizer seu nome demasiadamente, igual algumas pessoas que falam de Deus como se fosse um tique nervoso. Já tiveram a oportunidade de conversar com gente assim? Parece que Deus virou um tique, ou vírgulas, ou você que é linguística me ajuda numa coisa melhor, sabe? Porque Jesus, eu fui comprar ali um creme, aí Jesus, sabe, me orientou a comprar um creme, e o Senhor me ajudou também ali, me conduziu ao mercado que estava mais barato, sabe? A gente sabe que Deus está com você todo o tempo, mas tem gente que pensa que santificar, dar honra a Deus, é repetir seu nome feito um papagaio. E também não é tão pouco não dizer o nome de Deus em tempo algum. Não vou dizer o nome de Deus em vão. Isso é coisa da religião antiga de que nós somos oriundos, né, do judaísmo, né? Não vai falar o nome de Deus. Se vai falar o nome de Deus, coloca um apóstrofo lá para tirar a fonética. E será que santificar Deus é só uma questão de falar um nome ou deixar de falar? Mas as pessoas ficaram perdidas nisso, enquanto o que verdadeiramente importava foi deixado de lado. Porque afinal de contas, é muito mais fácil arrumar dinheiro para tomar um chá das 5 discutindo esses sentidos, do que de fato colocar a mão na massa e santificar o nome de Deus, santificando a vida das pessoas de Deus, dignificando a vida das pessoas que são de Deus. É muito mais fácil a gente tornar tudo abstrato. Eu conheci uma pessoa que uma vez me disse que preferia que as pessoas a respeitassem em sua ausência do que em sua presença. Essa pessoa disse isso para mim, né? Vocês podem imaginar as circunstâncias. Bom, eu achei engraçado, né? A sabedoria daquela pessoa. Era uma pessoa assim, de classe, pessoa pobre, não tem estudo assim, mas ela sabe, olha, eu quero que você me respeite eu prefiro que você me respeite na minha ausência do que você me respeite na minha presença. Achei bacana. E aí peguei a frase dessa senhora, que eu não me lembro mais o nome, para dizer assim para vocês: ninguém pode se esconder de Deus, mas assim, o que fazemos na igreja faz parte do nosso esforço de oferecer um sacrifício de louvor e ação de graças no templo, liturgicamente ou ritualmente. Eu vou fazer vocês entenderem isso melhor. Nós saímos de casa hoje, está frio, todo mundo sabe. A gente veio para a igreja, comprou flor, passou roupa. Se já tinha roupa passada, melhor ainda. Sacrificamos um tempo da nossa vida para cá. Tentamos cantar bonito, ajustamos os microfones, o organista faz o seu melhor e a gente vai tentando fazer as coisas. E eu vos pergunto, é isso santificar Deus? Ou seria esta uma forma de nós ritualmente demonstrarmos quem somos? O meu medo, e agora como alguém que foi criado no meio evangélico, eu digo com toda clareza isso. Como alguém que se considera ex-evangélico, eu digo o seguinte: no lado evangélico as coisas eram assim, não tinha, o ritual é muito à vontade, né? Aqui nós procuramos rebuscar, revalorizamos a arte e os dons artísticos de cada um. Tem muita coisa muito bonita, mas isso deve ser um sinal de
uma ação constante na nossa vida. Eu não posso ter mais trabalho polindo um castiçal do que ajudando alguém que necessita. E aí vocês entenderam perfeitamente. Polir o castiçal é bonito, porque demonstra o nosso zelo com a casa de Deus e o zelo que temos com a nossa própria fé. Mas a dedicação que temos ao apresentar um culto digno ao Senhor deve ser a mesma quando nós deixamos esse culto digno e vamos para a vida como ela é. Assim, existe uma santificação maior do nome do Senhor. Quando o que nós fazemos liturgicamente, ritualmente, ela é de fato a representação daquilo que nós somos enquanto seres humanos, servos e servas de Deus. Eu repito, os rituais, a Santa Missa é importante, porque, como o Papa Francisco pregou ontem na homilia dele na Catedral Metropolitana, ele falou, entre muitas coisas, que a fé cristã tem o dever de levar as pessoas a se encontrarem umas com as outras, promover o encontro entre as pessoas dentro de uma sociedade em que nós temos uma tendência natural a querermos nos isolar uns dos outros por medo ou por simplesmente mero comodismo. Isso é fato. Então, quando o cristianismo promove o encontro, ele promove o reencontro do ser humano com o ser humano. Há uma santificação, porque vocês se cuidam nesse encontro. É impossível encontrar a Deus sem encontrar com pessoas. É bom estarmos juntos celebrando a Eucaristia. No entanto, a adoração litúrgica ou ritualística, repito, deve ser fruto, a expressão artística, de ação de graças pelo que vivemos. Porque vivemos uma vida comprometida com a santificação do nome do Senhor, que é a santificação de todas as pessoas, de todo o mundo. E quando eu falo de santificar, eu não estou falando apenas de separar, mas também de dignificar. Quando o que nós dizemos aqui se torna verdade, quando saímos daqui, o reino de Deus chega aonde quer que estivermos. Vocês são assim, pessoas que vão se infiltrar. Eu dentro dos consultórios odontológicos, outros dentro dos programas de computador, da vida, outros fazendo traduções dentro das universidades, dentro de seus lares. É lá que o reino de Deus precisa ser anunciado e ele precisa chegar. E ele chega quando nós chegamos, porque quando nós chegamos as pessoas vão dizer: Jefferson chegou, isso é bom. Leandro chegou, isso é bom. Eleonora chegou, isso é bom. É bom porque quando nós chegamos, Cristo chega conosco. Está sempre caminhando conosco, fala conosco, age através de nós e apesar de nós. Uma leitura infantil da passagem da qual Jesus fala que seria talvez o que seria a frequência ideal na sequência dessa leitura, é aquela passagem que fala que você tem daquele rapaz que recebeu uma visita durante a noite. E ele não tinha como preparar comida suficiente para a sua visita. E aí o que ele faz? Ele vai na casa do vizinho e vai importunar ele durante a noite. E aí o vizinho não responde na primeira vez, não responde na segunda,
mas de tanto importunar o vizinho acaba dando a ele o que ele precisa e ele pode oferecer àquelas pessoas que estavam ali algo de comer. Uma leitura infantil dessa passagem pode nos levar a crer num Deus que fica assim: olha, ele está precisando, mas eu vou esperar ele pedir mais um pouquinho. Que não foi suficiente, ele tem que sofrer mais um pouquinho. Uma interpretação que mostra um Deus quase sádico. Pedir, dar-se-vos-á, bater. As pessoas interpretam isso como se Deus pudesse dar a coisa a qualquer momento e estivesse esperando. Não, vamos esperar um pouco mais, ver se ele aguenta. Eu quero desconstruir isso. Eu quero dizer para vocês que quando a gente começa a pensar nesse negócio de frequência ideal de oração, quantas vezes devorar por dia, isso pode levar a muitos a pensarem em um Deus que não é o Deus que nós pregamos. Um Deus que fica guardando os nossos pedidos sadicamente. Se a gente se esqueceu de pedir para Ele nos abençoar naquele dia, babou, o dia vai dar errado. Como assim? Não é? Como na maioria dos casos, as coisas saem um pouco diferente do imaginado. Muitos cristãos se veem em extremos de orarem quase o dia inteiro e outros até perderam a fé na oração. Eu conheço os dois extremos. Gente que passa o dia inteiro rezando e gente que já não acredita mais na oração. Eu acho que quando a gente lê essa passagem da Bíblia, a gente tem que parar de se focar no amigo rabugento, porque esse amigo rabugento não é Deus nessa passagem, tá? Sabe quem é Deus nessa passagem? Deus é aquele que, quando é abordado pelo estrangeiro, Deus é aquele que, quando é abordado pelo imigrante, por aquele que necessita, abre mão da sua zona de conforto, vai até o vizinho rabugento para conseguir aquilo que a gente precisa. Deus não é o amigo rabugento dessa perícope. Deus é aquele que acolhe. E se você leu esse versículo até agora desse jeito, você estava fazendo isto errado. Devemos nos focar na ação daquele que para receber o peregrino, receber o estrangeiro, o imigrante, o diferente, ao invés de simplesmente fechar as portas, ir em busca do próximo, para que ninguém fique sem ser acolhido na dinâmica do reino. A atitude nossa é a de acolher. A gente sempre fala isso, né? O americano adora falar de acolhida. Tem 10 anos quase ordenado, um monte de anos já de americano, acolhida, e eu vejo um monte de espaço vazio na igreja. E eu vou dizer por quê. A atitude nossa é de acolher. E se não temos quem acolher, não é porque porque não há busca pela ovelha perdida. Essa é a verdade. Nós fechamos o redil e não contamos se estava faltando uma. E fizemos isso durante muito tempo, a julgar pelos nossos bancos vazios. Nós nos achamos confortáveis demais com as famílias que tínhamos no passado, acreditando que talvez elas pudessem durar para sempre, acreditando que sem uma educação cristã organizada, nossos filhos continuariam na igreja e manteriam o nosso projeto. Estávamos enganados. Nós erramos e estamos pagando pelos nossos erros. E aí? E aí que Deus é bom, inclusive com os que erram. E é na misericórdia divina que a gente vai consertar isso. Todo mundo vai consertar. E a gente vai começar a
deste lugar. E vamos deixar nossa zona de conforto e bater. E aí a gente lembra da passagem daquela dinâmica, né? Bater, buscar e finalmente encontrar. Ovelhas perdidas não vão passar entrando na igreja assim, sem convite, sem que a gente vá com o nosso cajado, né, do pastor, e as removam dos buracos que elas se metem na vida. A igreja se perdeu esta capacidade de ir de encontro ao que sofre, ela perdeu o seu sentido. O próprio Vaticano reconheceu isso, porque nós anglicanos não vamos reconhecer Jesus. Nós estamos a quilômetros de distância teologicamente deles, mas em termos de prática, eles estão a quilômetros de distância. E nós temos que reconhecer, ficar chateados por 10 minutos e depois trabalhar o resto da vida para consertar isso. Sempre haverá pessoas a serem acolhidas, que querem ser acolhidos numa comunidade de fé como a nossa. Gente, nossa celebração é bonita, o nosso culto é organizado, as nossas coisas são, a nossa igrejinha é acolhedora, a gente faz o nosso trabalho com sinceridade, não tem por que estar vazio. Só tem um motivo: as pessoas não sabem, elas estão perdidas. Quando descobrirem, acabou. Todos vocês vão ficar felizes que vão ver que o trabalho tem sido feito. As pessoas vão ficar felizes porque não são enganadas. E todos verão que é possível ser anglicano, ser católico, ser sacramental, ser de Cristo aqui no meio, ser uma pessoa diferente que acolhe todas as outras, ser cristão. Não precisa nem ir muito longe, aqui no meio, dá. Bater, buscar e finalmente encontrar. Sair da nossa zona de conforto, bater na porta, dá trabalho, é chato. A resposta de Deus, finalmente terminando agora, a resposta de Deus, ou seja, quando a gente ora, a gente espera o quê? Uma resposta, né, da oração, sempre. Até do Pai Nosso, a gente espera uma resposta. A resposta de Deus é o resultado da dinâmica da procura, da busca. Seja a cura de uma doença, seja a recuperação do caráter de uma pessoa, que a gente às vezes reza para que a pessoa não mude a personalidade, que isso não existe, mas pelo menos o caráter possa ser, né, lapidado, né? Quando a gente pede por novos membros da igreja, na igreja, que queiram se juntar a nós, enfim, qualquer coisa, quando colocamos nas mãos de Deus, isso eu quero pedir para que vocês nunca mais confundam isso. Não significa dizer que a gente largou de mão, não, tá? A gente coloca na mão de Deus agora o futuro da nossa paróquia, sabe? Está nas mãos do Senhor, né? Para poder fazer com que a nossa igreja cresça, né? Muito bem, amém. Vou lá para o shopping agora, que eu vou assistir o filme e depois eu vou ver minha vida e Deus está no controle. Semana que vem, cada vez menos gente, as pessoas morrem. Eu não gostaria que elas morressem nem ficassem doentes, mas elas morrem e ficam doentes. E o que se faz? Está na mão de Deus? Está na nossa mão, né, gente? Deus colocou o trabalho de fazer a missão na nossa mão. Santa Missa, Santa Missão, é a missão de Deus, somos nós que fazemos. Quando nós colocamos uma pessoa nas mãos de Deus, significa que nós estamos o tempo inteiro ao dispor dela, e não e não simplesmente as abandonamos as nossas orações quando nos lembramos de rezar. Isso é ridículo. Esperar em Deus não é uma ação estática. Nós rezamos, estudamos, trabalhamos, militamos, amamos, dormimos, vivemos. E é nessa dinâmica onde ninguém fica parado. Deus
está em todas as partes do processo. E devemos entender que nossa ação e vida devem ser sempre proativas, para que estejamos sempre prontos no momento em que a oportunidade esperada, a bênção divina, a resposta da oração finalmente chegar.